Esse conteúdo integra as ações da edição de 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Olá, tudo bem, gente? Sejam bem-vindos à live da equipe Leste 3, do programa Vocacional, essa ação cultural aí que a gente está promovendo. Bom, hoje, nesse momento, a gente vai fazer uma discussão, um diálogo, uma reflexão com todos os artistas orientadores do programa, da equipe Leste 3. Qualquer coisa, dúvidas, comentários, provocações, sintam-se livres para compartilhar aqui, a gente vai interagir, vai responder, né, com vocês, para vocês. Eu sou orientadora de teatro dentro do programa vocacional, sou aqui da cidade de Tiradentes, extremo leste de São Paulo, e eu vou estar mediando e também conversando, somando com a reflexão e o papo sobre acesso virtual e pertencimento em tempos de pandemia. Para a gente começar, eu gostaria de convidar alguns artistas orientadores que vão dar uma contextualização sobre o tema. E, em seguida, a gente vai fazer um desdobramento com outros artistas orientadores do programa, né? Discutindo, dialogando, trocando mais informações, experiências e perspectivas sobre o tema também. E no final, a gente vai estar respondendo perguntas e também interagindo com vocês aí, tá certo? Bom, eu gostaria aqui de chamar os 3 artistas orientadores do programa que vão fazer a contextualização do tema. Vamos lá. Gente, é a nossa primeira vez numa live coletiva. Estamos aqui também com suporte ali na produção virtual do nosso articulador, Michel, que está aqui também presente, nos ajudando. Pode ser que ele apareça aí de surpresa lá, Michel Galiotto, nosso articulador regional, e ele está aí orientando e somando com a nossa equipe Leste 3. Esse programa vocacional, gente, antes de tudo, para quem não sabe, é um programa da Secretaria Municipal de Cultura que oferece orientações artísticas de diversas linguagens, de teatro, música, dança, literatura e artes visuais. Né? Nesse momento em que todo mundo está obedecendo, né, ao isolamento social diante a pandemia nacional e mundial, a gente está fazendo essas orientações pela internet, nas nossas redes sociais. Aqui é a página do Facebook da Leste 3, então sintam-se, vocês já estão convidados a curtir e a seguir nossas publicações, e a gente tem um canal onde nós postamos também vídeos, temos um blog que postamos conteúdos teóricos em texto, e também o SoundCloud, que aí mais tarde eu relembro direitinho os acessos, tá bom? Para dar contextualização, gente, sobre acesso virtual e pertencimento em tempos de pandemia, a gente vai começar com o orientador André do Amaral. E a gente vai... a gente aqui colocou um cronograma de ordem, assim, né, para a gente conseguir fazer com que flua, né, a discussão, né, com o nosso planejamento. E nesse primeiro momento de introdução, os 3 artistas orientadores terão 5 minutos para dar a sua contextualização. André, quando você quiser. Olá. Valeu, Luara. Que massa estar aqui. Foi engraçado, quando você falou, o Michel, eu dei um tchau, porque eu estava entrando também, ficou parecendo que eu era o Michel. Não, eu sou o André do Amaral, artista orientador de literatura. O Michel está aqui, está aí, né? Aqui, essa relação virtual é engraçada, né?
qual que é o espaço virtual, né? Ele está aqui, mas não está aqui presencialmente, tá com a gente na produção. Bom, pensei muitos caminhos, assim, primeiro para começar essa nossa conversa, eu acho legal falar, essa semana eu tomei contato com 2 dados, que eu acho que eles iniciam bem aqui a nossa conversa. O primeiro é um dado que saiu essa semana, do IBGE, ligado a analfabetismo no país. E ainda existem, né, 11 milhões de pessoas nesse índice de analfabetismo, e dentro desse 11 milhões, 76%, segundo o IBGE, são pessoas pardas e negras. Então é um dado aí racial da desigualdade presencial. E por que eu estou dizendo isso se a gente está discutindo acesso virtual? Porque aí sai um outro dado também ligado à inscrição do Enem, que também tem lá os dados da autodeclaração da cor, né? E nessa autodeclaração também saiu um outro dado, 74% dos jovens negros e negras autodeclarados ali na inscrição não estão acessando as aulas remotas. Então, para a gente começar, assim, a gente precisa pensar que essa defesa da educação e da cultura, nesse momento de pandemia, é uma defesa que ela vai, enquanto direito, para a gente pensar a educação como direito e não como mercadoria. Porque a desigualdade que a gente vê expressa no presencial, digamos assim, ela está se radicalizando com a pandemia e ela vem também para as ações remotas, de quem consegue ter a internet, quem consegue ter ali o acesso a essas ações. E veja só, eu estou falando dessas coisas aqui, pela internet. Então, veja o tamanho do desafio que nós temos, pensando que nós estamos num programa público, né, de cultura. E é muito bom que ele exista, o programa vocacional, há 19 anos, como política pública de cultura, porque eu entendo que é esse o caminho para a gente pensar acesso, defender políticas públicas, né? Eu me lembrei de outra coisa, assim, que a gente discutiu até na semana passada, dessa relação do direito à cidade. É bem comum, alguns espaços, deixarem que você acesse uma cadeira só se você for consumir. Ou seja, o acesso está ligado ao consumo. É algo que a gente precisa entender também, como pertencimento. Se você sentar aí na cadeira desse estabelecimento, você tem direito, mas se você consumir. Então, alguns espaços da cidade, eles são pensados para consumidores, não necessariamente para exercício da nossa cidadania de direito à cidade. Então, acho que o acesso e pertencimento passa por política pública. E aí, eu estou saindo aqui. Agora que eu estou me olhando, eu estou tentando aqui me encaixar. Eu acho que essa relação, e desses 2 dados que eu queria começar dizendo, de que a desigualdade que é presencial se radicaliza na pandemia e vem para as ações remotas, esse é o primeiro dado. E o outro dado é uma história que eu quero dividir aqui com vocês. Eu estudei, eu fiz letras na USP, na FEFELESTE, mas a minha história não tem a ver com o estudo, tem a ver com o anterior a isso. 3 minutinhos? Tá, acho que dá tempo, essa história ela fecha. Eu fiz um cursinho em Guaianazes, que era um cursinho universitário popular, que era um projeto que chamava ProUSP, que eram professores e professoras que faziam licenciatura na USP e davam aula nesse cursinho popular, o cursinho era gratuito. E então eu fazia o ensino médio normal de manhã, numa escola ali perto do Parque do Carmo, eu fui criado no bairro da Gleba do Pêssego, então eu estudava ali perto do Parque do Carmo e ia à tarde para o cursinho em Guaianazes. E aí a professora de redação e de língua portuguesa uma vez perguntou para a gente, vocês vão prestar a FUVEST, né? Vocês têm aula com pessoas que estudam na USP, vocês querem passar. Quantos de vocês já foram na USP? Todos os jovens eram de São Paulo. A maioria nunca tinha entrado na cidade universitária, nunca tinha entrado na USP. E aí a gente pensa, a USP é gratuita, mas qual que é o acesso? Qual que é o imaginário que se cria para os jovens, para as juventudes periféricas? Qual que é o imaginário que se cria de pertencimento a esse espaço? Então a história, para fechar, já que a Luara está aqui contando o tempo, nós fomos para lá, nós fomos na USP, e eu tinha 18 anos, eu estava no 3º ano de ensino médio, e foi a primeira vez sempre morei em São Paulo, só que foi a primeira vez que eu entrei na USP. E qual que é a história? Nós vimos uma lista com nomes, e eram aprovados em alguma coisa, não era em vestibular, era alguma seleção interna ali da USP. Nós conhecemos o bandejão, comemos ali, a maioria era a primeira vez que entrava naquele espaço, e nós vimos essa lista. Aí eu e um amigo meu,
a gente brincou como se a gente estivesse vendo o nosso nome na lista. A gente nem tinha prestado FUVEST ainda. E a gente começou a gritar, passei, passei, se abraçar, brincar, e aí a galera entrou na brincadeira também, a gente começou a fingir que a gente estava vendo o nosso nome na lista. O que eu quero dizer com isso? Eu entrei na USP depois, né, eu de fato estudei ali, mas antes disso eu precisei imaginar que era possível. Eu imaginei literalmente o meu nome ali, aquela turma, já deu meu tempo, mas eu vou fechar, aquela turma do Cursinho Popular de Guaianazes, eles entraram na USP graças ao afeto de uma professora que nos levou lá, que viu que a cidade, a gente tinha direito, é gratuito, mas que a gente não se imaginava pertencentes. Então, eu quero abrir a minha fala dizendo que a gente precisa ter o direito à imaginação. Qual é a representação dos jovens negros na mídia? Qual que é a representação? Normalmente eles aparecem em programas policiais. Qual que é a representação da periferia na mídia? Então, assim, esses jovens, essas jovens, eles não se imaginam lá, mesmo que o espaço seja gratuito. Então, antes disso, nessa lista, nessa brincadeira, a importância da turma de Guaianazes, e alguns de fato, não só eu, alguns de nós passaram depois, estudaram na USP, o fundamental foi que a gente imaginou o nosso corpo naquele espaço, a gente imaginou que era possível. A gente aprendeu a pegar o busão tal, descer em tal lugar, e imaginar que sim, era possível, não é que é só que é gratuito, né? Então, a minha fala, eu abro falando sobre o direito à cidade, mas sobretudo sobre o direito à imaginação. A gente precisa construir um caminho onde as pessoas se imaginem ocupando esses espaços, né? E a gente precisa lidar, sim, com essa desigualdade brutal do nosso país. E defender o imaginário, né? Defender o nosso imaginário, descolonizar o nosso imaginário, para que mais jovens, mais pessoas, mais periféricos e periféricas ocupem os espaços que são destinados. Não basta ser gratuito, a gente precisa pertencer. Para pertencer, a gente precisa imaginar nosso corpo nesses espaços. É isso. Obrigada, André. Valeu, Luara, estourei um pouquinho. Valeu. Ok. Bom, vou passar agora, né, para somar, né, na nossa introdução sobre o tema acesso virtual e pertencimento em tempos de pandemia. Vou chamar aqui a Letícia Scalise. Letícia, quando você quiser, tá bom? Muito obrigada, Luara. Olá a todos, a todas, a todes. Também fiquei refletindo, né, sobre esse tema, e o André trouxe o acesso, então eu fiquei muito pensando sobre o pertencer, o verbo pertencer, né, e como esse verbo ecoa no nosso ouvido, levando a gente para várias outras, assim, vertentes, várias possibilidades de reflexão, né? Então eu me perguntei, eu vou falar então sobre o pertencimento do corpo. Então eu fui por esse lado, o pertencer corporal. E aí eu me perguntei, quem é dono do meu corpo? E aí eu faço essa pergunta para você, quem é dono do seu corpo? Né? Quando a gente pensa sobre isso, poxa, esse corpo é meu, o seu corpo é seu. Só que os estímulos que somos atravessados, né? Então eu fui vendo os estímulos que somos atravessados ser sempre estímulos externos, estímulos que muitas vezes são impostos. Mas até que nível temos consciência dessa imposição? Não é mesmo? Então, eu fiz um roteirinho aqui para tentar não passar o tempo. Então, assim, essas imposições que padronizam. Então, eu fiquei pensando nos padrões como moldes. Quando é entregue para a gente um padrão, é entregue para a gente um conceito do que é certo e um conceito do que é errado, né? E tudo aquilo que não cabe no molde não pertence. Então, se exclui, né? Então, podemos ver os padrões de beleza, que é muito discutido, né? Podemos ver os padrões de comportamento em determinados locais, podemos ver padrões sociais, né? Então, padrões aquisitivos. Então, em cada lugar, existem esses padrões que, se você não se enquadra no molde, você não pertence, né? No tempo de pandemia, isso fica muito escancarado. Isso fica muito intensificado, ver os lugares onde cada um pertence. Quando vemos quem está morrendo, né? Um dia eu ouvi uma vez assim, o Covid não escolhe, está todo mundo à mercê do Covid.
Mas quando você vê realmente quem está morrendo e quem está sofrendo, você percebe que existem esses lugares de pertencimento, né? E aí, eu gostaria também de falar sobre esses corpos que não pertencem. Os corpos que não pertencem são considerados corpos perigosos. Por quê? Porque são corpos que necessitam invadir. Existem os lugares moldes, onde precisam se moldar, e os corpos excluídos, corpos que precisam invadir esses lugares. Porque, gente, existe um projeto de domesticar os nossos corpos. Então, quais são os corpos considerados perigosos? O corpo da mulher, numa sociedade patriarcal, é um corpo perigoso. O corpo do negro na sociedade racista, o corpo do gordo na ditadura da beleza, o corpo travesti, o corpo transexual é um corpo perigoso para a fragilidade cisgênera. Então, são corpos que, dentro dos conceitos do que é certo e é errado, socialmente, que é imposto para a gente, são corpos que se excluem, não pertencem. E aí se tornam corpos perigosos, por quê? Porque eles precisam pertencer. E sim, tem que invadir esses lugares. Tá? 4 minutos, tá, Lê? Tá, eu já vou finalizando aqui. Então, são corpos que desestabilizam um status quo, uma ordem. Então, eu queria falar realmente sobre esses pertencimentos. Então, os pertencimentos desses corpos perigosos, e também trazer outras esferas desses corpos que não pertencem. Por exemplo, na sociedade que vivemos, que é a sociedade do desempenho, da produção, né, da rapidez, o corpo do idoso, o corpo da criança, o corpo do doente, não pertencem. Não tem esses espaços, não é pensado, a sociedade não é pensada para esses corpos. Né? São corpos marginalizados, o corpo do deficiente. Então, e quando falamos até na desigualdade social, o corpo do pobre. Né? Então, assim, eu quis fazer uma pincelada de todas as possibilidades do pertencer, né? Que se encaixam em padrões. Então, a reflexão que eu proponho 5 hoje... minutos. Então, finalizando, o exercício reflexivo, ele deve se iniciar na ação cotidiana. E aí eu gostaria de fechar e jogar isso até para os meus colegas que vão debater isso, eu até vou anotar aqui. Se desconstruir é algo necessário, mas ser desconstruído também é um estereótipo, tá? Então, o que eu gostaria de falar é assim, se desconstruir na essência, para você não só simplesmente ser desconstruído, para você, digamos, ficar bem na fita, né? Então, esse tema hoje que nós trazemos é para a gente realmente debater, dialogar na essência, tá? Para a gente não está não um estereótipo de somos artistas, então somos desconstruídos. A gente está aqui abertos e dispostos realmente ao diálogo e à aprendizagem. Muito obrigada. Obrigada, Letícia. É nóis. Vou chamar aqui para dar continuidade o orientador Daniel Dias. Daniel, dá um oizinho. Gente, a gente está aí aprendendo, tá? Com essa tecnologia. Ó, se rolar um intervalo, eu quero só mostrar que eu tô com a camisa do Paulo Freire. Peraí, eu tô mostrando errado. Se a educação não for libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Só isso. Queria... Aqui não saiu, não. Paulo Freire está aqui. Eu quis colocar, vestir para o nosso encontro. Daniel, você tá ouvindo? Acho que o Daniel travou. Deu uma travadinha, né? A gente tá aí tentando contato, porque é isso também, né? Oi. A gente tem a conexão, ter internet, ter a condição de trabalhar, mesmo nós, orientadores, é bem complicado, né? Essa estrutura a gente tem que se adaptar, mas também a gente é refém dela
por várias questões territoriais, poder econômico, enfim, né? Então a gente também é atravessado por isso, né? Principalmente faz parte da temática quando a gente fala sobre acesso virtual. Total, estamos vivenciando o tema. Pois não, se me permitir uma licencinha. Sim. Tá legal o áudio? A gente tem um plano B aqui para falar do Daniel, só que a Fabi também chegou aqui. Então, por enquanto eu vejo esse problema técnico, podemos convidar a Fabi enquanto isso? Claro, Fabi, sim, chega Fabi. mais. Acesso Fabi virtual. Oi, pessoal! Gente, esse tema nunca fez tanto sentido como nesse momento de live, né, gente? É a primeira live do nosso território e aqui nos bastidores da nossa luta é conseguir ter o acesso virtual, né? Conseguir dialogar e conseguir pertencer a esse espaço de diálogo que está acontecendo aqui agora. Eu perdi as contas de quantas vezes eu tentei entrar e caiu a conexão. O Daniel não conseguiu entrar também. Teve que fazer um áudio e aí agora o Michel está aí todo nessa parte técnica para colocar o áudio dele para que ele possa estar presente, para que ele possa pertencer a esse momento, assim. Então, nesses momentos a gente vê o quanto as desigualdades sociais gritam, né? Nesse momento de pandemia, então, onde realmente, pela questão do isolamento, a maioria das pessoas estão realmente ficando em casa, grande parte, né, das pessoas aí estão ficando em casa, as que podem, muitas realmente nem sequer têm o que podemos colocar como privilégio ou não, mas nem sequer podem cogitar ficar em casa, mas as que podem ficar em casa e que conseguiram, de alguma forma, ter essa configuração de trabalho, ou que seja de comunicação, de manter contato com outras pessoas, e precisam da internet, a gente verifica o quanto que a questão das regiões, o quanto a questão territorial, nesse momento, então, ela aparenta assim, né? Tipo, as tampas dos esgotos, tudo abre. Por quê? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né, o meu exemplo, mas que o meu exemplo serve para muitas outras pessoas que eu tenho dialogado. Eu entrei em contato com várias agências que prestam serviço de internet. Só uma vem aqui para minha região. Só uma. E isso é uma questão muito comum nas periferias. E não tem, gente, fibra ótica. O que é fibra ótica, sabe? Aqui não tem isso de fibra ótica, assim. Então, eu tenho uma só operadora que vem aqui, onde eu moro, e o serviço é péssimo. E aí eu fico naquele lugar de, eu cancelo isso, porque, tipo, eu tô pagando e não é barato, para ter um acesso à internet que é vendido por 4 megas, mas não chega nem a 4 megas, e a gente sabe que isso não é suficiente para você fazer um trabalho de home office, para você fazer carregamento de vídeo, para você fazer uma live, para você fazer os trabalhos que você precisa fazer de casa, já não é suficiente, a gente sabe que não é entregue nem esse valor, assim, né, nem isso de velocidade, porque se pelo menos isso fosse entregue, tivesse uma constância, não tivesse toda essa instabilidade que a gente está vivenciando aqui agora, a gente conseguiria pelo menos desenvolver essa live aqui com vocês. Então, até o direito a dialogar sobre as nossas questões é difícil, né? É complicado. Então, a gente já vê o pertencimento, a questão do pertencimento, né, de pertencer a espaços, enfim, isso é uma questão virtual, e é óbvio que também entra a questão que a Letícia colocou. Imagina pessoas que têm real deficiências físicas, né? Questões em que precisariam de uma adaptação para estarem presentes, né? Surdos, mudos, gente, e não é pensado esses espaços, assim. Então, a nossa questão, principalmente enquanto orientadores, assim, artistas, a gente discute muito como realmente fazer esse acesso valer, não só ser uma pauta como é pauta política de aparência, né?
Aparentemente, as pessoas estão tendo esse acesso porque está disponível na internet, mas quem é que tem acesso à internet para poder acessar esses espaços? Principalmente quando a gente fala de periferia, né? Então, de que forma as pessoas podem realmente acessar, realmente estar presentes, realmente dialogar, né? Ter as suas vozes aí ouvidas, ter os seus trabalhos reconhecidos, porque não é só produzir e ficar lá, gente. A periferia é um lugar riquíssimo de cultura. É uma produção maravilhosa, assim, principalmente aqui onde a gente vive aqui. A Luara é da cidade de Tiradentes, eu trabalho na cidade de Tiradentes, eu moro em Guaianazes, que é aqui do lado, tudo extremo leste, e assim, o que a gente precisa é realmente de qualidade, não só a questão da oportunidade, nesses momentos eu vejo muito que só oportunidade não é o suficiente, a gente precisa trabalhar para manutenção das pessoas nesses espaços, né? Então, é isso. Na verdade, foi um diálogo e foi uma fala de desabafo também, porque eu me faço parte dentro desse assunto, dentro desse público e nesse lugar de tentativa de pertencer, porque ela ainda não é real, né? E muitas pessoas falam de forma superficial demais, como se todos tivessem a mesma oportunidade que elas têm. Gente, não. A região central tem uma demanda de operadoras vasta, oferecendo serviços em velocidades muito maiores, né? Tem fibra ótica, tem outro nível de qualidade do que as periferias. Então, é legal a gente ampliar um pouco as visões antes de abrir discursos, né? Generalizados. Exato. Obrigada, Fabi. Eu vou aproveitar que você está aqui. A gente poderia, hein, Michel, abrir esse momento, né, para a nossa segunda etapa da nossa live, que é a etapa de desdobramentos, né? Tudo isso que a gente está ouvindo, que a gente conversou aqui, e, enfim, absorveu, chamar outros orientadores para a gente também conseguir debater, somar mais o pensamento. Você queria falar, Michel? Que eu acho que descobri uma ferramenta para colocar o áudio do Daniel, mas também poderia ser depois dessa troca. Sim, sim. E se ele conseguir entrar no meio disso, né, nessa etapa também, ele pode falar. A gente vai aí, eu vou tentar controlar aqui o tempo. Vocês viram que a gente tem muita coisa para falar, a gente tem conteúdo aqui, mas eu vou tentar controlar o tempo para que essa segunda etapa dure 25 minutos, tá bom? Então, a gente pode chamar os outros orientadores? Sim. Não sei se vai caber todo mundo aqui, porque isso é uma ferramenta nova. Quem sabe, quem manja aqui é o Michel. E a gente está aprendendo porque é isso, né? Até a gente aprender a dominar as tecnologias também é um processo, né? Um processo de pertencimento desse espaço, de realmente se capacitar, de se desenvolver e aprimorar. Então, o Michel aí está dando essa força aí para a gente. Bom, você está mudo, Michel. Bom. Letícia e André, muito obrigado. Então, bora para aquele incrível. Valeu. Vamos para aquele jogo das cadeiras. Obrigada. Os bastidores. Valeu, gente. A gente vai acompanhar agora. Tá massa. Valeu. E, gente, enquanto o pessoal está chegando, todas e todos nós temos orientações aqui na internet, né? Toda semana postamos conteúdos, né? Nessas linguagens artísticas, né? De teatro, literatura, música, artes visuais, dança. Então, toda semana aparece aqui na nossa página do Facebook e também do nosso canal lá, Vocacional Leste 3. Vocês podem acompanhar, conversar com a gente, fazer aulas também, privado, em grupo. A gente pode combinar tudo isso. Estamos aqui para trocar, viu? E chegou Daniel Dias, Lua Lucas, Fabi presente. Vai entrar mais alguém, Michel? É que eu estava querendo fazer o teste se o Daniel consegue falar.
Se ele não Vamos conseguir, lá. aí eu vou puxar um áudio de outro lugar. Tá rolando, Vamos lá. não tá? Vamos lá pro áudio do Daniel já, então. Bora. Oi, pessoal. Meu nome é Daniel Dias, sou orientador em música. E o ponto que eu queria trazer para a conversa de hoje é um texto, conteúdo de um texto do Pedro Cardoso, é a ideia da criação hoje, né, no Facebook. Então, vou ler para vocês rapidinho. Vai lá, Pedro Cardoso. Eu venho dizendo faz tempo que as mídias sociais são estruturalmente antissociais. Os ambientes de convívio devem ser públicos para garantir a diversidade de visões de mundo. Pela mesma rua caminham pessoas de variadas ideologias. Apenas o convívio entre os dessemelhantes atenua as subjetividades inerentes. Facebook constrói ruas para semelhantes, facilitando assim a confirmação narcísica da verdade de cada um. E eu aqui, pateticamente, falando na rede antissocial, o quanto fascista ela é. Deem-me uma rua pública para eu andar e, com prazer, compartilharei opiniões. A rua pública é a garantia de que todos passaremos pela frente dos negócios privados oferecidos. Mas se a rua for privada, nela só haverá comércio do que for igual aos donos dela. Eu quero um Google público que não guarde meus dados nem oriente minhas pesquisas, de modo a me fazer mais parecido com quem já sou. Quero andar por aí, sem me tornar uma presa da publicidade. Eu penso o espaço virtual como uma arena pública. Eu acho esse texto muito interessante. Termina aí o texto, né? Muito interessante. E, enfim. Aí o contraponto que hoje me veio esse insight assim, foi, quer dizer, que a própria ideia da criação da rede pelo Mark Zuckerberg é o sentimento de não pertencimento, né? Que ele sofria com os colegas de universidade à medida que ele não era aceito no círculo social das festas, das baladas. E aí ele tem essa ideia de criar um clube, né? Que nasceu como um clube, né? Só que agora ele virou, não é mais que ele, não é que ele pode agora acessar, quer dizer, é uma virada de mesa completa, né? Agora ele é o dono dos espaços onde as pessoas se encontram. E é o completo oposto da situação onde ele estava. E então, por esse sentimento de não pertencimento, ele cria uma rede, né, que conduz o nosso, quer dizer, dá para a gente a sensação de pertencimento. Por quê? Porque ela nos direciona para o que a gente já é, para os nossos semelhantes, né? Só que não é gratuito isso, né? Então, é uma gestão de um espaço falsamente público, né? Não é porque ele é gratuito que ele é público, e não é porque a gente não está pagando na prática, diretamente, com real ou com dólar, etc., ou com qualquer moeda, que a gente não está dando nada. A gente está dando conteúdo e, mais do que isso, a gente está dando dados pessoais, né? Então, a gente está fornecendo o que eles precisam para direcionar o nosso comportamento e para gerir o nosso comportamento, quer dizer, dirigido para negócios privados, né? Então, é um pseudo lugar público gerido com a ilusão, né, de que está gerindo
um espaço para as pessoas conviverem, mas na verdade direcionando o nosso comportamento basicamente para compras, né? E um lugar assim mais talvez difícil de perceber, né? Não é só aquele que a gente está comprando produtos, não é isso, né? A gente está sendo conduzido para um tipo de comportamento social amplo, né, que favorece quem, né? Então, além dos conteúdos, de todo esse debate, né, de quão acessível são os conteúdos da rede, e acessível para quem, né? Acho que lá no final, ou numa outra ponta dessa reflexão, né, sobre pertencimento e acesso, está essa situação, né? Acho que refletir um pouco sobre quais interesses fazem gerir a rede, né? Foi isso? Bom, bastante coisa, bastante reflexão. Esse tema, acesso, bem, esse tema tem vários desdobramentos, dá para levar para vários lugares. Tem muita coisa a ser aprofundada, muitos recortes aí a ser vistos, analisados e reconhecidos. Bom, pelo visto, gente, caros orientadores aqui presentes, a gente vai passar um pouco do nosso tempo, mas seria importante cada um de vocês dar uma prévia aí desse assunto, tá bom? Lembrando, para quem está chegando agora, essa é a live, né, da equipe Leste 3 do Vocacional, programa Vocacional. Estamos falando sobre acesso virtual e pertencimento em tempos de pandemia. Depois de uma contextualização, agora a gente vai dar aí vamos fazer um bate-papo com esses orientadores aqui presentes, tá? Temos aqui a Fabi Silva, Lua Lucas, temos o Sérgio Pires e o Tom Dupin. Quem gostaria de começar? Tá aberto, viu? Quer começar, Sérgio? A Lua. Lua, pelo amor de Deus. É muito assunto, gente. Eu tô louco. Vai lá, quem vai começar? Eu tô escutando bem vocês. Aqui tá travando muito, não consigo ouvir vocês. Até então, antes do Sérgio entrar, tava de boa. Mas vocês estão me ouvindo? Posso falar que vocês me ouvem? Sim, bastante. Pode sim, estou ouvindo claramente. Fale, minha querida. Primeiramente, né, a gente dá um enfoque nessa beleza, porque a gente não faz uma maquiagem há 100 dias. Então, né, pelo amor da deusa, que ela tá bonita. Maravilhosa. Eu fiquei pensando agora sobre essa coisa do pertencimento, né? Assim, eu acho que o André ou o Daniel eu sempre confundo, porque homem cis branco é tudo parecido. Mentira, gente. O que eu ia dizer assim, que tipo, eu fico ouvindo e sacando assim, primeiro esse processo, claro, racial, né? Que é importante a gente falar, mas como tem outras pessoas negras aqui, eu não vou falar sobre isso. E aí eu fico pensando assim que pertencimento não é meu lugar de fala. Eu não deveria estar falando sobre isso, porque eu não pertenço. Aí eu vi agora há pouco, né, o áudio falando um pouco sobre a ocupação da rua, né, do espaço público, assim. E aí eu lembro de todas as vezes que fui agredida, que eu fui assediada, que eu fui abusada na rua. E aí também eu vou pensar no pertencimento, qual é o espaço que eu pertenço, né, assim, na noite, talvez, na esquina, na pista, que é onde a travesti pertence, né? Mas aí também eu, de alguma forma, tive a oportunidade de estudar, então também eu pertenço, eu não sou uma travesti que foi expulsa de casa aos 12 anos e está na prostituição, que a prostituição é compulsória, né? É bem essa coisa
9 entre cada 10 de nós ainda está na prostituição. E aí também eu não sou heterossexual, eu vivo uma relação lésbica, né, com a minha namorada, com a minha esposa. Então também eu não pertenço à hegemonia da heterossexualidade, que ela ultrapassa as questões, né, de generalidade. E aí também eu fico perguntando, né, onde eu pertenço, porque aí eu sou artista, mas assim, os espaços de arte e cultura não são para mim, assim. Eu vejo mesmo assim que tem um trabalho muito árduo meu, da minha companheira, de alguns amigos que rodam, de inserir pessoas como eu no mercado de trabalho, mas aí assim a gente acha que conseguir um emprego é tudo, mas é um pouco que a Fabi falou, aqui só chega uma internet, que é da Vivo, 2 megas, aceita, é esse preço, se você não quiser, você não tem nenhuma, entendeu? E aí eu falo, pô, por exemplo, o programa vocacional tem 19 anos, é um puta programa maravilhoso, sabe? Que tá nas periferias, que tem um trabalho babado, mas assim, tem 19 anos, esse é o primeiro ano que tem pessoas trans. Então, assim, sabe, que lugar que eu pertenço, aonde eu posso estar, assim, porque tem uma semana eu fui na rua tentar consertar meu celular, que o povo da Leste 3 sabe bem as questões tecnológicas da travesti, né? Que é um EQ, é o Doce, é o Jason. Michel também está aí comigo, estamos juntos. E aí eu fui perseguida na rua. Eu estou falando de coisa recente, assim, ela até veio aqui em casa. E depois eu fiquei pelo menos uma semana, assim, bem mal, porque, enfim, ele quase me seguiu até em casa, de carro, ele tentou me atropelar. Então, assim, que lugar que eu pertenço? Porque também, assim, eu moro na periferia, mas, ao mesmo tempo, os corpos como o meu, eles não estão presentes, sabe? Assim, eu conheci 2 ou 3 pessoas trans aqui na cidade de Tiradentes, elas também estão super marginalizadas, assim, sabe? E aí, assim, tipo, ficar aqui só reclamando, é óbvio. Eu sempre sou a pessoa que sou propositiva. Então, assim, um panorama histórico, né? Depois da colonização, que a gente genocidou, matou toda a população originária, toda não, né? Graças às deusas tem ainda uma resistência forte. Escravizou uma galera vinda da África, acabou com a possibilidade de, sabe, existem estudos, existem pessoas que falam sobre isso, assim, até 5 gêneros nas populações originárias no Brasil, enfim, na África também. A gente acabou com tudo, né? A gente não, eles, né, que saíram de lá, esses portugueses, esses franceses, sei lá, esse povo, o holandês, esse povo que chegou aqui, colonizador, e aí as nossas possibilidades são de porque assim, vou colocar na bolha de travestis lésbicas que feriram com arte, acho que eu vou ficar, a minha bolha só eu, entendeu? Então aí a minha proposição o que a gente faz a partir disso, assim, porque não é só entrar no programa vocacional que isso vai me tirar da marginalidade, entendeu? Se eu não tenho uma internet, se eu não tenho um celular. Então, assim, por exemplo, a Luara é uma pessoa que me fortalece. Muitas vezes ela edita meus vídeos ou as minhas orientações, porque a questão energética está colocada também. Às vezes, uma pessoa que trabalhou a vida inteira, que está inserida no mercado de trabalho, que nunca precisou ir na rua, fazer uma coendação por R$20 para comprar um café no dia seguinte, não sabe a dificuldade das burocracias para uma pessoa transvestigênero. E aí é o que eu vou colocar, assim, a cisgeneridade precisa estar disposta porque eu não vou ficar só reclamando, né? Eu sou propositiva, que eu falei. Está disposta a não só ouvir, mas como a branquitude também, como tomar ação, entendeu? Então, tipo assim, não adianta mais só filmar a pessoa pobre, negra, que está na rua apanhando da polícia. Então, você tem que colocar seu corpo na frente, se você principalmente é um homem cis, hétero, né, branco, e o policial vai respeitar, né? Diferença do cara no Morumbi que fala você não vai pisar na minha calçada, e o policial não pisa.
E aí, a gente sabe, né? Assim, eu venho do Rio de Janeiro. Eu nem me apresentei, gente. Olha que horror. Agora que eu tô percebendo que eu tô aqui falando, eu não me apresentei. Ainda bem que tem um nomezinho aqui embaixo. Eu venho do Rio de Janeiro e eu sei, eu tenho uma noção, ainda como um corpo branco, mas eu tenho uma noção do que é a polícia militar no Rio de Janeiro, que é, tipo, muito truculenta. E aí, assim, sabe, tipo, quais são as práticas que a gente pode fazer, sabe? O corpo tem que se colocar na frente da polícia, as pessoas precisam começar a abrir mão, gente. Não dá para se inscrever em tudo quanto é curso, em tudo quanto é trabalho, entendeu? Porque você vai entrar. Eu tenho agora a denúncia da Liz Paraíso, uma puta maravilhosa artista visual, o povo daqui da arte visual que provavelmente conhece, tá expondo no mundo inteiro, sabe? Tá na França, é uma pessoa transnegra e tal. Ela acabou de se inscrever numa residência ou num curso, eu não tenho certeza. Um garoto que acabou de sair da faculdade sem experiência nenhuma, passou na frente dela 6, 7, 8 lá, páginas de currículo, sabe? Tem exposição no MASP. Então, assim, sabe? Tipo, é óbvio, porque... e aí é isso, assim, que corpos que são legitimados, sabe? Que corpos que são legitimados pelo lado. Aí para a USP, assim, eu morei na USP. Eu nunca estudei na USP, mas eu morei no CRUSP, porque eu não tinha onde morar uma época, eu morei no CRUSP. E é muito louco quando você vai saindo, né? Foi o Daniel que falou da FEFELESH, você vai saindo da FEFELESH, eu fazia performance lá e todo mundo me odiava, queria me bater. E aí eu saía da FEFELESH, aí ia passando ali pelo... eu saí? Voltou, agora você voltou. Eu estou finalizando já, tipo, últimas frases. E aí você vai vendo o quanto vai se racializando o rolê até chegar ali no CRUSP, que é a moradia, entendeu? Que moram mães solteiras. Inclusive, eu morava no Bloco Af, que é amiga de várias mães maravilhosas. E pessoas imigrantes e tal. E você vai assistir uma aula na USP, todo mundo a hegemonia, sabe? O quanto que a gente precisa começar a colocar esse pensamento anticolonial mesmo para a gente quebrar com esses paradigmas, com essa filha da putagem que fizeram com o nosso país, assim, porque assim, é isso, abrir mão e dar... E não é dar voz, gente, voz todo mundo tem. Estamos aqui falando, entendeu? Você acha que eu não tenho voz? É abrir a escuta. Vocês precisam começar a escutar a gente, que o que a gente tem para falar é muito importante. Obrigada, Lua. Alguém mais? Vamos ver. É assim, a gente é muito... Gente, a gente é uma equipe muito potente. A gente tem muito conteúdo, muitas coisas pertinentes e urgentes a serem faladas. Vamos procurar ser mais breve, tá bom? Eu não estou contando tempo a partir de agora. Não estou contando agora, nesse desdobramento, a gente tinha 25 minutos, mas tudo extrapolou. Então, eu não estou contando tempo para a gente aqui, tá bom? Eu vou ver se eu consigo... Assim, na verdade, eu tinha um assunto bem maior para falar, mas diante das provocações que todo mundo colocou ali, né, esse assunto ficou muito mais dilatado, mas eu vou tentar resumir ele sobre um viés da literatura, né? Já que eu sou orientador de literatura, quando a gente pensa nessa questão de pertencimento, né? E aí, pelo viés da literatura, o que é pertencer a partir da questão literária? E aí, quando a gente fala questão literária, todo mundo vem um lugar muito erudito, um lugar muito que parece que das palavras escolhidas, das palavras estudadas, e aí esse é outro lugar assim que a literatura como pertencimento, ela acaba sendo extremamente colonializante, né? Porque parece que a ideia do fazer literário ou do falar, né, bem, é sempre uma proposição justamente branca, cisgêneres, europeia. E aí a gente fica pensando sobre esse lugar da literatura
como se ela fosse esse lugar realmente rebuscado, e quem não está nesse lugar rebuscado não pertence, não faz parte da literatura. Esse é o primeiro ponto da literatura que a gente tinha que pensar, esse pensar literário. Né, de exclusão mesmo, assim, de estar à margem, porque você não pertence a esse lugar, né, dessa literatura rebuscada. E aí, o outro lugar que a gente pensa, a literatura enquanto intelectualidade. A literatura, como meio de comunicação, se a gente for pensar bem, é uma característica genuinamente humana, né? Só nós, além dos outros animais, produzimos literatura. E porque não é só uma linguagem de comunicação, é uma linguagem que vai além da comunicação, né? E aí, quando a gente pensa isso, para se pertencer a esse lugar intelectual da literatura, parece que precisa se estudar. Para estudar, você precisa ter acesso ao estudo, ou precisa se ler. Você precisa ter acesso à leitura, né? E aí, assim, vem uma outra questão, assim, quem é que tem acesso à leitura, né? Se a gente for ver o perfil de quem tem acesso à leitura e como que essas pessoas têm acesso à leitura e como que elas utilizam essa leitura num processo hegemônico e extremamente opressor, que é a maioria, né? Se a gente for pensar que em termos de literatura, a gente tem, né, os nossos maiores cânones de literatura, né, não só brasileira, né, mas mundial, são todos brancos, homens, né, maiorias héteros, né? Isso já é uma questão a gente colocar. Porque se você não está nisso, onde está a sua literatura? E como você vai produzir se você parte a partir dessa referência dessas pessoas? Isso é uma questão que me vem. E aí, inevitavelmente, eu tenho que buscar aquela questão, né, que a Lua já tinha colocado, que é o lugar de fala, para a gente chegar na ideia do pertencimento da literatura, né? A questão, né, aquilo que o Daniel, que o André colocou ali como representação, e aí eu vou puxar, né, para a representatividade, né? E aí a gente pensa no lugar de fala, representatividade, para a gente chegar ao pertencimento. Então, a questão, e aí quando eu falo de lugar de fala, é preciso reconhecer os nossos lugares de fala. Seja lá que lado que você está dessa literatura, para você poder falar e poder ouvir. Você precisa perceber esse lugar de fala, que as pessoas não percebem. Sabe? É muito engraçado você ver um branco escrever sobre um índio. Vamos pensar... Eu estou falando da literatura cânone, nem do falar de outras literaturas. Quando a gente pensa José de Alencar escrevendo Iracema, aquilo é cômico, né? Aquilo é extremamente cômico, é rebuscado, mas não faz parte. E agora, onde está a literatura indígena a partir do índio, né? Ou, por exemplo, quando a gente vê o maior autor, né, brasileiro é negro, mas embranquecido, que é, no caso, o Machado de Assis, né? E aí, por exemplo, mas ele embranquecido porque, apesar da literatura dele, né, ser essa literatura maravilhosa, é uma literatura a partir desse registro que não é a fala de pertencimento, né? Onde ele está? Coloca. Porque a literatura dele é uma literatura bonita, universal. Uma literatura que, em alguns momentos, denuncia algumas coisas, né? Mas, assim mesmo, não é uma literatura que ganha representatividade para outras pessoas, né? Pensando naquilo que o André falou, se sentirem representadas naquilo ou até mesmo impulsionadas a escrever, né, ou ler mais a literatura dele, se é que... E aí tem a outra questão. Essas pessoas que eu estou dizendo, qual o acesso que elas têm a essa literatura? E quando eu falo acesso, não falei assim, tem esse PDF aqui, já que a gente está falando de internet. Toma e lê. Não é esse acesso, né? Hoje em dia, você coloca no Google qualquer coisa, você encontra todas as literaturas possíveis. Mas qual o acesso que você tem para o entendimento, para o seu julgamento crítico daquilo,
né? E parece que isso nos é negado. Então, quando eu estou falando desse pertencimento para a literatura, é esse pertencimento intelectual que não nos permitem, não que a gente não seja capaz intelectualmente, mas que nos cerceiam, né? Quando eu falo nós, é todos aqueles que se sentem incluídos, que não são incluídos, né? Ou não se sentem representados, ou não têm, né? A esse lugar de fala e de representatividade para eu construir esse pertencimento e colocar a minha literatura. E aí é claro que nesse momento agora, assim, a gente percebe que está surgindo algumas, né, quando a gente pensa aí, né, estou falando nesse momento de pandemia, né, e acesso, né? Por exemplo, quando a gente pensa o livro do Ailton Krenak, né, que é um indígena, as pessoas nem conheciam esse cara. E aí percebe que é um filósofo indígena. Ele não é só foi um deputado indígena. Ele é um pensador, né? Aí, então, nesse sentido, existem alguns lugares, né, desse lugar virtual que nos fazem ter acesso. Mas é assim mesmo, das pessoas que têm acesso, quem de fato se interessa, porque aquilo, por exemplo, a gente for pensar ideias para adiar o fim do mundo dele, né? Quem realmente, né, se predispõe a ler, a refletir sobre aquilo, a discutir sobre aquilo. Aquilo virou um boom na internet, mas, assim, as pessoas recebiam e já jogavam fora, ou já passavam adiante, mas ninguém reflete sobre aquilo. E aquilo nos interessa, né? Ou se a gente pensar na Amara Moira, né? Que é não só uma doutora, né? Que aí vamos entrar, já que eles querem esse lugar da intelectualidade, né? Mas é uma escritora trans, maravilhosa, né? E aí, assim, nesse momento agora, que algumas pessoas começaram a ter acesso, né, aos escritos dessa mulher, né? Ou se a gente for pensar, né, eu estou pensando nisso, nesses lugares aonde que não tem pertencimento e que, de alguma forma, a gente tem um pertencimento tosco nesse lugar da internet. Se a gente pensar na Carolina Maria de Jesus, né, ou na Conceição Evaristo, nesses grandes escritores que eles lançam livros. A Conceição Evaristo é a maior escritora negra, né, que a gente tem aqui, nesse momento assim, de representatividade. E agora, por causa da internet, algumas pessoas estão tendo acesso a alguns, né, escritos dela, mas não com essa potência que ela merece. Porque as pessoas, legal, não sei o quê, a não ser que você tenha um interesse específico. E aí, talvez, uma conversa dessa é importante, a gente pensar no pertencimento, quando a Lua vem aqui e fala da experiência dela, e aí isso causa-nos interesse, é importante a gente pensar nisso. Porque quanto mais a gente cria interesse por essas pessoas que estão, né, sem visibilidade, porque, como ela diz, fala, a gente tem, né, representatividade, porque eu me represento, como a nossa artista orientadora disse um dia desses, né, eu me represento, né, então, tem representatividade, né, mas então é preciso ter essa visibilidade para a gente começar a olhar para esses outros lugares de fala, esses outros lugares de representatividade, e o pertencimento deles para que eles sejam não só ganhar espaço, mas ganhar o nosso pertencimento. Essa literatura, que não é a cânone, que não é a cis, não é a branca, não é a hegemônica, ela me afete para eu pensar o mundo de uma maneira mais plurifacetada, né? Pensando nessa ideia da literatura e da intelectualidade. E aí, para finalizar, não sei se eu já estourei demais de tempo, né? Para finalizar, eu fico pensando sobre, eu estou falando tudo isso, mas, assim, é preciso ler. Eu falo assim, é preciso ler. Mas eu não gosto de ler. Então, assim, não é que você não gosta de ler. Não foi negado isso. O pertencimento da leitura, lá de trás, se você é pobre, preto, é diferente, é negado para você, porque você é o diferente. Então, chegou a hora da gente
retomar esse pertencimento da literatura, seja ela oral, seja ela escrita, seja ela falada, né, seja ela escutada mesmo. Mas é preciso para a gente começar a discutir esse lugar do pertencimento enquanto reflexão, né? Pronto. Enfim, quem quiser vir, a Lua corrigiu uma coisa, colocou um ponto muito, muito importante, que é referente a povos originários, né? Quando a gente se refere, né, às primeiras pessoas que já habitavam aqui nossos territórios, são os povos originários. E tem muita coisa aí embasada, porque, né, eu tô aqui também, porque eu fico com vontade de falar, mas eu estou com medo do tempo. Mas de como a gente também pode reconhecer, principalmente o fato da praticidade, né, de como a gente aplicar de fato toda a nossa desconstrução para a reparação histórica em diversos sentidos, em diversos recortes, em diversos âmbitos, seja cultural, seja habitacional, seja saúde, seja econômica, seja territorial, enfim. Há muita coisa refletida e eu acho que as periferias têm muito a dizer sobre isso, né? São diversas culturas, diversas etnias num território resistindo e sobrevivendo. E nós, artistas, também refletimos essa resistência. Também estamos resistindo tanto na nossa vida quanto na nossa arte, e isso transparece com certeza. Eu vou passar aqui a fala, mais alguém? Sérgio, que está caladinho, Fabi, Alberto. Eu vou falar rapidinho só, porque eu já falei um pouco já. Primeiro, acredito que todos nós precisamos, antes de pensar em qualquer assunto, mas inclusive, né, e principalmente esse que a gente está debatendo aqui agora, que a nossa intenção é passar da questão do acesso, porque nós já percebemos que só dizer ou fazer movimentos onde gere acesso não é o suficiente, mas fazer ações com que as pessoas que tenham acesso, possam ter acesso e possam ter a manutenção do acesso, né? Possam ter pertencimento nos espaços em que elas acessarem. Então, é importantíssimo o movimento de autoanálise em relação aos privilégios que a gente tem, para que a gente possa realmente gerar movimentos para que essas pessoas acessem e pertençam e tenham a manutenção dos seus corpos nesses espaços, né? Então, pensando nesse sentido, assim, é importantíssimo a gente começar a se preocupar, pelo menos, ou, né, mesmo que ainda não gere a ação, o interessante é que gere ação em todos, principalmente nos espaços culturais e nos espaços onde nós estamos falando aqui, que gera, né, em relação à arte, assim. Para que nós tenhamos aí narrativas ditas pelos próprios sujeitos que vivenciam suas histórias e não mais personagens ou terceiros falando sobre as nossas construções, é importante e é necessário pensar nessa manutenção dos espaços. Então, não dá para pensar só em uma coisa, por isso que o nosso tema já veio com as duas coisas juntas. Agora, na pandemia, isso está mais crítico, isso está mais aparente, mas que não seja só nesse momento, que esse momento seja só um empurrão para que a gente consiga pensar nisso para além desse momento. É isso. Eu gostaria de falar um pouquinho, aproveitando a fala da Fabi e também a da Letícia. Porque assim, o meu interesse é muito nisso da programação cultural. Como é que os espaços culturais podem ser os elementos chaves para trabalhar todas essas questões que nós estamos levantando. O pertencimento, o acesso, o conhecimento,
a divulgação da arte, da cultura. Eu fiz aqui alguns apontamentos, porque são coisas que me interessam bastante, essa coisa de como a cultura ela pode favorecer o pertencimento, mas como também ela pode guetizar toda essa situação, né? Há uma coisa que eu acho muito importante, é essa questão prática, como a Fabi estava dizendo, essa questão prática. Como é que passamos agora de todo esse discurso, de todo esse conhecimento, de todo esse levantamento dessas questões todas que nos atingem, e passamos para questões práticas. É muito interessante nós pensarmos o papel das pessoas que escolhem o que será apresentado nos espaços culturais, não é? É assim, muitas vezes eu escuto colegas meus, artistas da dança, do teatro, das artes visuais, falando, o meu projeto não foi aceite, o meu projeto era muito bom, mas não foi selecionado, o meu projeto tinha tudo para acontecer e não aconteceu, porque chega num local que é assim, alguém decide o que vai ser apresentado, assim como alguém decide o que nós podemos fazer ou não fazer, né? E aqui uma coisa que às vezes a gente, pelo menos eu penso muito, que é assim, o que eu estou fazendo, ou agindo, ou tentando desenvolver, é algo propositivo, ou isso está sendo algo que é esperado que eu faça em algum determinado momento. Isso é muito importante nós sabermos para encontrar o lugar da fala, o lugar da intervenção, o lugar da manifestação, o lugar da contestação. Vou ser bem mais breve. É muito interessante uma coisa que saiu da Judith Butler na semana passada, que é um texto novo que ela fala, que ela lançou, e tem uma coisa que diz que é preciso uma nova solidariedade contra a violência para enfrentar essa época de conflito permanente. Ou seja, é preciso que nós tomemos esse conhecimento e essa ação para podermos influenciar não digo, mas alterar, criar intervenções para mudar esse aspecto, para mudar essa direção das coisas como estão no momento. Essa coisa do pertencimento, né, essa ideia do pertencimento, é algo muito importante, né? E isso, todos nós temos que estar atentos a isso, porque nós pertencemos. Mas o que é que nós fazemos nesse nosso espaço de pertencimento? Eu estou aqui, eu pertenço a esse espaço. Como eu posso colaborar para que isso se torne amplo e não algo tão fechado, né? Eu acho que isso é uma coisa que me interessa bastante dentro das artes, não só da questão das artes visuais, mas da dança, de todas as manifestações artísticas, porque eu vejo muitas vezes que há imensas possibilidades de se abrir esse espaço para se conhecer, para se manifestar, e essas pessoas que decidem o que nós podemos ver, ou que vamos ver em termos culturais, acabam nos negando essa possibilidade, e por muitas razões, por questões políticas, questões econômicas, muitas vezes a falta de conhecimento. Quando a pessoa não conhece, ela rejeita facilmente. E muitas vezes acontece isso. Nos espaços culturais, quem decide a programação não conhece tal pessoa, então não seleciona aquele trabalho. Ou, o que é pior ainda, essa pessoa vem de determinado local, então eu não vou selecioná-la. E não imposto o trabalho, e não promove esse maior conhecimento
e esse fomento desse pertencimento ao espaço, ao acesso a todas as coisas. Isso eu acho muito importante. Muito obrigado. Obrigada, Alberto. Vou passar aqui para o Sérgio Pires, nosso artista orientador também. Bom, boa tarde a todos e a todas. Sou Sérgio Pires, artista orientador de teatro. Estava ouvindo os colegas, assim, e é interessante como a fala de cada um de vocês vem de encontro desse bate-papo, assim, né? Então, assim, eu fiz um roteirinho, na verdade, para esse momento. O André, ele perguntou de quem é o nosso imaginário. Assim, eu li essa pergunta durante a fala do André. A Letícia, literalmente, durante a fala dela, ela nos perguntou, assim, quem é o dono do nosso corpo? A Lua, durante a fala dela, ela perguntou assim, a qual lugar que eu pertenço? E o Tom, em algum momento, ele falou assim, o que podemos fazer, assim? Então, essa palavra pertencimento, parece que ela traz muitas questões. E a nossa língua, né, a língua portuguesa, a nossa linguística, ela é muito perigosa. Então, eu começo a minha colaboração partindo de um ponto muito básico, assim. Hoje eu fui pesquisar, de uma forma bastante ingênua, qual o significado da palavra pertencimento. E a primeira definição que eu encontrei foi pertencimento, crença subjetiva numa origem comum que une distintos indivíduos. A necessidade de pertencimento foi definida por um psicólogo americano chamado Abraham Maslow, que acreditava que as pessoas têm necessidade de pertencer a um grupo, assim, né? E o que me chamou a atenção é definir esse termo pertencimento como uma crença subjetiva, né? Aí eu também fui buscar o significado da palavra acesso, que significa entrada, ingresso, admissão, introdução, chegada, passagem, aquisição, conexão, vincular, assim. Então, parece que para a gente ter acesso, quando a gente vai estudar esse termo acesso, parece que para a gente ter acesso, a gente sempre depende do outro, né? O acesso a gente sempre depende do outro. O acesso a gente sempre depende do Estado, o acesso a gente sempre depende de uma determinada instituição. E aí, por minha própria conta e risco, eu fui pesquisar uma palavra que eu gosto muito, que se chama arrogar, né? E o termo arrogar, o verbo arrogar, ele tem como primeira definição ter como próprio, apropriar-se de. E, por sua vez, o termo arrogante, que vem do verbo arrogar, tem como termo tem como definição ser prepotente, ter a convicção de que é esperto em vários assuntos, orgulhoso, soberbo, presunçoso. Então, olha que interessante. O nosso verbo que diz que ser arrogar é ter como próprio, apropriar-se. O termo arrogante, que é um substantivo, ele diz que é ser prepotente, que é ser presunçoso. É incrível como que do verbo arrogar para o adjetivo arrogante nos deram um infeliz direito à subalternização das nossas ideias, assim, né? Então, eu me fiz essa mesma pergunta que todos vocês, e eu cheguei à seguinte conclusão, no meu caso pessoal. Eu só pertenço à minha própria história. Eu só pertenço à minha própria história. Eu não pertenço a nenhuma instituição. Eu divido, eu me uno por certas causas, assim. Então, assim, quando eu estou em coletivos negros, assim, o que nos une ali é uma causa, e ali eu pertenço para uma questão racial.
mas muitas vezes eu não pertenço por uma questão da minha sexualidade. Muitas vezes eu não pertenço por uma questão da região em que eu moro, assim. Na minha família, eu pertenço por uma questão de sangue, por uma questão afetiva, mas muitas vezes eu não pertenço por uma questão profissional, ou muitas vezes eu também não pertenço por uma questão sexual. Então, assim, nós nunca nos pertencemos inteiramente, assim. Eu não pertenço à cidade, eu não pertenço, né? Eu só pertenço à minha própria história. E para que eu possa construir a minha própria história, inspirado, inclusive, em grandes mestres, em grandes profissionais, em grandes artistas que nos antecederam, é preciso que a gente arrogue muito, assim. É preciso que a gente utilize o verbo arrogar no máximo, sem o menor receio, sem o menor medo de ser chamado de arrogante. Sem o menor medo de ser chamado de arrogante. Porque, assim, quando nós somos periféricos, que a gente quer ocupar o nosso espaço, nós escuta assim, pô, o cara mora lá na periferia e vem com essa banca toda. Assim, quando nós somos gays e a gente quer ocupar o nosso espaço, as pessoas falam assim, pô, quem essa bichinha pensa que é? Quando a gente é negro e a gente quer ocupar o nosso espaço, a gente ouve assim, né, assim, pô, negro quando quer ser arrogante é mesmo, né? Então, assim, o tempo todo tenta subalternizar as nossas ideias, os nossos objetivos, o tempo todo tenta nos subalternizar. Então, assim, eu acho que nós, e dentro de um programa que acontece principalmente na periferia, nós temos que tomar muito cuidado com as reverberações da nossa língua e a gente precisa arrogar muito para pertencer. E a gente pertencendo às nossas histórias, a gente vai fazer com que a nossa história seja pertencente a algum lugar de todas as histórias que nos rodeiam. Assim. O importante é que a minha história seja pertencente desse fluxo das histórias que nos rodeiam, desse fluxo das histórias que me rodeiam, né? E a nossa língua é tão perigosa, já que a gente está falando em tempos de pandemia, porque as manchetes são muito perigosas, né? Assim, quando a gente abre o Facebook, quando a gente abre as redes sociais, assim, que a gente vê determinadas manchetes de um link, ela é muito perigosa porque as manchetes, elas nos induzem a forma como nós vamos ler e a forma como nós vamos entrar em contato com determinada matéria. Assim como as manchetes dos telejornais, elas são muito perigosas da forma como nós vamos ouvir determinadas notícias, né? Então, ontem, eu estava assistindo um telejornal, não vou falar a emissora, eu estava assistindo um telejornal, e a manchete, assim, ou a introdução do assunto foi os contaminados pela Covid-19. Todas as vezes que vai se falar sobre os contaminados pela Covid-19, se fala em percentual de homens e mulheres, ou de jovens e idosos. E aí eu me faço a pergunta, assim, por que nos mentem tanto, né? Essa estatística romantizada, essa estatística recreativa, não me interessa, assim. Quando eu era criança, eu cresci em filas de meninos e filas de meninas. Na verdade, eu quero saber de outras estatísticas, eu quero saber das estatísticas que refletem as ações do Estado. E eu estou falando do Estado como país, tá? Eu quero saber das estatísticas que refletem as ações dessa instituição. Eu quero uma estatística que me diga qual o percentual das pessoas que morreram por Covid-19 utilizam o transporte público para trabalhar ou não. Eu quero saber de uma estatística de quantas pessoas que morreram por Covid-19 estavam no privilégio do home office ou não. Eu quero saber de uma estatística de quantas pessoas que morreram por Covid-19 moravam em bairro nobre ou moravam na periferia. E não adianta falar que a Vila Brasilândia é um dos bairros com o maior número de Covid-19 em São Paulo. Eu quero saber, dentro da Vila Brasilândia, quantas pessoas trabalhavam na rua de casa ou quantas pessoas tinham que utilizar o transporte público. Ou quantas pessoas, dentro do Covid-19, quantas pessoas morreram em hospitais privados e quantas morreram em hospitais públicos, assim. Por que eu chamo essa atenção para a manchete? Porque nós ficamos sempre na eterna visão, no eterno imaginário de que as nossas estatísticas se dão entre homem e mulher, entre jovem e idoso, assim. É sempre nessa questão de gênero. Quando na realidade, a nossa questão de gênero, gente, pelo amor
de Deus, assim, a questão do nosso sexo biológico, ela é ela é involuntária, né? A questão do nosso sexo biológico, ela é involuntária. Agora, a nossa questão de ser periférico ou não é involuntária. Muitas vezes ela é condicionada, ou na maioria das vezes ela nos é condicionada. Então eu chamo a atenção para essas estatísticas. E ontem eu participei de uma live e eu faço questão de dar, como negro, como homem negro, de falar que em 2019, houve um aumento de 12% no suicídio de jovens negros. Em 2019, houve um aumento de 12% no suicídio de jovens negros. E aí, na verdade, a fala não é essa, né? A fala é, em 2019, houve um aumento de 12% no suicídio de jovens negros que não se sentiam pertencentes a nenhuma vertente social. É essa a fala, né? Entre as pessoas que se suicidam dos 12 aos 29 anos, 45% delas são negras, né? Mas as pessoas, elas não se suicidam só por uma questão social. As pessoas também se suicidam por não se sentir pertencente, por essa crença subjetiva, por essa construção subjetiva que nos é negada como espaço. Pela falta de arrogar, né? Assim, a gente tem que ser muito arrogante para a gente chegar a algum lugar. O Tom citou aí uma série de autores trans, de autores negros, assim, mas essas pessoas só conseguiram trilhar uma trajetória, primeiro, apanhando muito, e segundo, arrogando muito. Arrogando necessariamente. Então, assim, acho que nós, negros, nós trans, nós mulheres, nós periféricos, nós artistas, temos que arrogar muito na nossa trajetória para que a gente pertença à nossa história de fato. Para que a gente pertença à nossa história no nosso lugar de moradia, no nosso lugar de construção cultural, e para que a nossa história possa pertencer a essas outras histórias que nos rodeiam, assim, possam influenciar. Essa é a minha participação de hoje. Deu tempo. Nossa, maravilhosa essa fala, Sérgio. Me sinto contemplado em alguns locais, assim, sabe? E eu fico pensando muito como essas intersecções, né? Você falou de jovens negros que morrem, aí eu estou pensando aqui o quanto de 2019 para 2020 o número de homens trans tem se suicidado e quanto desse percentual sempre são pessoas negras, né? Então a gente sabe que assim o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo e mais de 80% dessas mulheres são negras, né? Ou pardas. E aí se a gente for pensar essa coisa que você falou também, né? De sempre a gente estar conectado com o outro. Então, existe o nós e existe o eles, né? Nós a resistência e eles a hegemonia. E porque trabalhamos com arte, porque somos da periferia, porque somos, enfim, tudo isso que você falou. E aí é uma luta, né? Não é só arraigar, né? Não é só ser prepotente, a gente tem que lutar mesmo, né? É uma luta por sobrevivência, é uma luta por simbolismos, é uma luta diária, mas é uma luta simbólica, né? Então é isso. Você vai ali, você vê o seu nome numa lista de aprovados e você imagina, né? E aí você cria, e aí vai dialogar com toda essa coisa que a gente vai criando, que é mítica, toda essa coisa que a gente vai criando, né? Que, por exemplo, o movimento negro traz o afrofuturismo, né? Então a gente vai pensar nessas ficções científicas, né? Que é a travesti que alguma travesti lá atrás, na pista, enquanto estava, sabe, ela imaginou que ia ter uma travesti que ia ser uma travesti preta igual a ela, que ia ser pós-doutora, e hoje em dia tem Jaqueline Gomes de Jesus. E aí, bebê, é um pouco isso, a gente está lutando por espaço simbólico.
A gente está lutando por subjetividade, por imaginário. E aí, assim, é isso. Vamos ser arrogantes mesmo, entendeu? Porque se a gente... Ninguém chegou aqui no Brasil pedindo licença, chegou matando geral, trazendo doença, roubando. Então, meu bem, a gente também não vai pedir licença, entendeu? A gente vai tomar o que é nosso por direito. É reparação histórica. Eu faço parte de um grupo de teatro que tem mulher preta retinta, que tem mulher preta lésbica, que tem travesti, que tem pessoas com corpos dissidentes gordos, entendeu? E aí agora trago também, agora a gente pode falar, porque a gente está numa batalha, tem sido uma batalha sempre, mas batalha, assim, alguma hora a gente vai colher também. Como colhemos agora, o núcleo teatral Filhas da Dita, eu fico emocionada, da vontade de chorar até. Agora vamos entrar numa nova fase, que é o fomento ao teatro. E a gente está há muitos anos tentando. Eu estou há 2 anos e pouco no grupo, mas eu vejo a luta de 6, 7 anos por um edital que compense a nossa força, a nossa potência, o nosso tamanho, que nós somos enormes, nós temos trajetória, nós não viemos de qualquer lugar. A nossa ancestralidade é das nossas mães, que são mulheres negras, que são mulheres nordestinas, lutadoras, batalhadoras, entendeu? E deram oportunidade para a gente também estar aqui, entendeu? Tendo conhecimento, falando bonito. É bonito ouvir você falando, Sérgio, é bonito ouvir, sabe? Porque nós temos o quê? Pertencimento. A gente tem história, a gente sabe de onde a gente vem. Então, isso ninguém nunca vai poder tirar da gente. O conhecimento que não é só acadêmico, são as estratégias de sobrevivência, é viver em rede, é dividir a cesta básica, entendeu? É pedir ajuda quando é necessário. E ficar. E também é isso, né? Dentro das nossas bolhas a gente vai brigar também. Não é tudo uma delícia, porque a gente está descolonizando o pensamento. Mas, para isso, são 1000 anos, né? São centenas, porque não é só 500 anos. É muito antes, entendeu? Então, a gente também tem um trabalho diário aqui, como é meu trabalho com a minha esposa. Ela é uma mulher preta, eu sou uma travesti. E aí, às vezes, a gente precisa, entendeu? Brigar e discutir e se entender. Porque estamos todos... A gente precisa entender o nosso lugar de fala, não só para fazer ações práticas, como eu falei. Porque é isso, precisa largar o osso, sabe? E talvez não é com ninguém daqui, porque estamos, né, todos num lugar, ninguém aqui é rico. Mas, assim, precisa se largar o osso, porque senão a gente vai tomar. A gente escreveu no Fomento que a gente era uma quadrilha, que somos... de resistência periférica, e que a gente ia tomar o que é nosso por direito, com aspas, tá? Com aspas. E que a gente ia roubar o que é nosso. E aí eles decidiram ouvir. Que enquanto a gente estava com licença, olha o nosso trabalho, com licença, ninguém ouvia. Mas quando a gente falou, a gente vai roubar o que é nosso por direito, aí eles começaram a ouvir. Porque o quê? Que a gente foi arrogante, né, Sérgio? É um pouco isso. Fomos assim, prepotentes. Prepotentes. Porque é um pouco isso, assim, o que eu sinto da minha transição é que antes, mesmo sendo uma gay, uma bicha afeminada, eu não precisava provar as coisas. Eu falava, não, eu trabalho com produção, não, eu sou um ator. Não, e as pessoas acreditavam, e eu trabalhava. E aí, hoje em dia, as pessoas duvidam. Eu preciso ser 30 vezes melhor, eu preciso falar melhor do que todo mundo, eu preciso, para alguém falar, nossa, ela é maravilhosa. Sendo que eu sou maravilhosa sem precisar de que ninguém legitime, né? Mas é isso, quem é que tá? Aí é a chancela e a cancela. Quem é que quem está cancelado, né? E quem está chancelada? Quem é que dá o carimbo, sabe? É o reitor da USP que vai dizer. Então, assim, é isso também, a diversidade. Tem vários travestis. E é diferente para a Mara Moura, que transicionou já na academia, para uma gata que saiu de casa aos 12 anos para se prostituir. Então, a gente também... Estamos entre nós, assim, essa coisa, somos todos iguais? Não, somos todos diferentes. E isso é o interessante, a gente entender aonde é o nosso privilégio e aonde é que a gente está
um passo atrás para entender, para ficar em paz consigo mesmo e com o coletivo. Qual é a sua potência? De que forma você pode fortalecer e de que forma que você precisa ser fortalecido? E aí essa rede, que é a diferença do olhar colonial, que é subserviente, é de cima para baixo. A gente fala daqui, a gente dialoga, e aí a gente cria estratégia. Porque é isso, em algum momento alguém vai ter que dizer, gente, eu vou ter que dizer, sabe, eu já estou há uns X tempos aqui, preciso trazer outras travestis, talvez mais escuras para estarem aqui, talvez com deficiência, sabe? E aí que a gente vai começar a sacar. Todo mundo alguma hora vai ter que abrir mão, porque todo mundo tem um privilégio. E aí isso é trabalhar em rede, que é diferente de estar sozinho, né, no mundo, assim, de encontrar alguém que vá estar junto com você na sua trajetória e você vá puxando outras pessoas. Assim, o meu sonho é que seja o contrário, só faça prostituição as travestis que queiram fazer prostituição. Ao invés de 90%, 10%. Que não seja compulsório. Mas para isso, sabe, precisou de tantas outras para algumas de nós estarem agora. E vai precisar de muitas outras que a gente consiga carregar. Só uma fala que me ocorreu, ouvindo todos vocês, né, a Lu agora e o Sérgio anteriormente, no final do ano passado, e por incrível que pareça, essa semana eu ouvi o verbo aquilombar, né, e eu ouvi na frase, precisamos nos aquilombar, que é justamente permanecer juntos em luta, né, e aí veio essa reflexão, veio a live também, e eu refleti muito sobre o que eu poderia trazer, e perceber que discursos são urgentes, as falas são urgentes, e podemos perceber isso muito amplo. Porém, em que grau isso está atingindo essencialmente cada um de nós, né? Então, isso me ocorreu muito, esse pensamento. Então, assim, de dentro para fora mesmo, né? Então, quando você cria, é necessário pensar no imaginário coletivo para você acabar com ele. Porque quando você cria uma imagem, pensem assim, tem uma imagem, digamos, vou dar uma imagem, olho para a lua, né, uma travesti, uma mulher trans, e se eu associar ela ao imaginário coletivo do que é uma mulher trans, do que é uma travesti, né, eu corto o elo de aprendizagem. Então, quando eu me relaciono realmente com a Lua, nossa, isso é muito preconceituoso. Nossa, eu achei que você era assim, eu achei que você era assado, né? Então, a desconstrução do imaginário é tão necessário, só que no cotidiano, no micro. Porque quando você vai para o macro, esses discursos estão borbulhando. Principalmente, eu falo borbulhando no sentido, principalmente na nossa área, né? Na arte, nas ideologias que nós pertencemos, isso está borbulhando, isso está gerando. Só que na prática, né? E na ação. Então, eu gosto muito, eu me sinto muito contemplada com as falas dos meus colegas, justamente porque a ideia de hoje é, através do discurso, refletir sobre o cotidiano. Então, amanhã, então eu estou falando, digamos, estou falando bonito aqui, mas será que eu quero só lacrar? Será que eu quero só, né? Ah, olha só, Letícia falou bonito. Não é isso que é o nosso objetivo. O nosso objetivo é acordar amanhã melhor que hoje. E acordar domingo melhor que ontem, né? Então, é no micro, é no dia a dia, é com seus amigos, com seus vocacionados, então, trazer todo esse diálogo, que é fácil você ter acesso a esses conteúdos, esses diálogos na internet, só que para o micro, né, para o outro, para quem convive dentro de casa, ter a paciência, às vezes, de dialogar, porque tem pessoas que nem nós estamos dialogando, partindo de um pressuposto de entendimento. Só que quando a gente vai falar com outras gerações, outros corpos, né? Então, assim, trazer para o micro. Essa é a minha proposição
para hoje, para realmente a gente não ficar só, né? Então, isso não nos engessarmos numa imagem de que somos artistas e, por ser artistas, precisamos ser desconstruídos. Se pensarmos assim, essa desconstrução, ela se engessa, né? E não, você não precisa defender nenhuma imagem. Eu não preciso lacrar, eu não preciso. Ninguém aqui precisa. Então, às vezes, aceitar o lugar de... às vezes, no lugar de não sei. Me ensina, Tom, sobre literatura, me ensina, Alberto, sobre artes visuais, Lua, me ensina, né? Então, esse, eu acho que também é um lugar de partida. Bom, gente, muitas coisas. Eu acho que essa troca está sendo não só especial para quem... Olha o gatinho da Lê. Para quem está vendo, mas para a gente mesmo. Para a gente aqui que está fazendo, que está se ouvindo, que está se conectando. Eu vou encaminhar para o encerramento, mas eu não sei como que tá. Se tiver alguma pergunta, se tiver alguma coisa, a gente pode encaminhar aqui agora. A gente gostaria de fazer essa ação, né, coletiva, de entrarmos em live, discutirmos e fazermos algo em coletivo outras vezes durante o processo, durante esse ano, né? Essa não vai ser a nossa primeira live, e a gente, cada vez mais, gostaria muito da contribuição, sugestão de vocês que estão aí, do retorno de vocês, para a gente fazer coisas bacanas, coisas novas, e também refletir, né, de acordo com a visão de vocês, algo que a gente esqueceu de mencionar, que a gente não estamos aceitando sugestões. Michel, se não tiver algo pertinente agora, você me dá um toque aqui, tá? Bom, ok, então, nesse momento nós não temos, a gente está tendo muitas mensagens aí de carinho, de gente aí presente, né, ouvindo, pessoal aqui do Céu Alto Alegre está aqui, né, todo mundo, tem gente mandando boa tarde, Carlos Otelac está aqui, participando e colocando também, ó, pertencimento só se dá em grupos específicos, na prática nunca inteiramente, e é um pouco isso que a gente está provocando, como realmente fazer isso se tornar efetivo e natural, né? Para a gente naturalizar isso mesmo, nossos relacionamentos, a gente repensar nosso meio, nosso grupo de amigos, nossos relacionamentos, enfim, participar das coisas que acontecem na nossa cidade, porque não é só um posicionamento ou um acompanhamento em relação à política, é um exercício de cidadania, né? E a gente tem esse direito de exercitar também. Devemos exercitar, né? Tem bastante gente, Carolina Portela, maravilhoso diálogo, parabéns a toda a equipe. Edneuza Matos, por mais lives assim. Próxima proposta. A Edneuza está mandando uma sugestão. Próxima proposta. Processo de criação em arte no Brasil. Bacana, eu acho que a gente tem toda a condição de trazer diversas linguagens artísticas, diversos artistas diferentes, né? E o nosso repertório, nossas andanças, podemos aí pensar numa coisa, hein? Enfim, estamos aqui. Muito, muito obrigada a participação de vocês. A Emily Meirelles, da Companhia Aos Quatro Ventos, daqui da cidade de Tiradentes, também está presente. Um salve aí para essa atriz maravilhosa. Céu Rosa da China também esteve presente, Andréa Coelho. Gente, muito, muito grata aí a participação de vocês. Podemos encerrar, então,
Eu acho que podemos. Sim? Sim. Gente, muito obrigada, gratidão a todos. Estamos aí toda semana enviando conteúdos, né, de dança, literatura, artes visuais, teatro, música, né, nas plataformas digitais. Estamos realmente com um programa vocacional promovendo uma grande ação cultural na internet, né, trazendo conteúdos contemporâneos, conteúdos novos e diversificados, descolonizando as linguagens artísticas através dos nossos próprios processos, dos nossos processos originais, das nossas também referências, né, nacionais, das nossas referências diversas. A gente aí está promovendo realmente uma outra estética, a gente está promovendo coisas novas, né, em nossas linguagens, né, e ainda assim criando uma forma nova de fazer arte, né, que é de fazer essa arte assim meio que de longe, né, à distância, provocando esse contato que aí vai ser solo, mas aqui a gente está conectado e está todo mundo junto. E é isso, gente. Fiquem em casa, obedeçam aí as regras de isolamento social, se cuidem, entrem em contato com a gente, estamos à disposição. Um grande beijo e até a próxima live. Obrigada, Michel!